Boa tarde, turma daí já 4, né? Sexto, sétimo ano. Então, ontem, na aula de ontem, eu falei um pouco aí sobre a questão dos crimes no Brasil. Os crimes do Brasil. Hoje, eu irei falar um pouco aí sobre a questão da seca no Nordeste e qual o impacto que ela gera aqui na nossa economia. Esse tema é um tema muito bom, e também traz uma grande aí importância para a nossa região, até porque nós estamos aí sofrendo com essa questão de seca, né? E justamente gera esse impacto aí dentro da nossa convivência, no meio social, no nosso dia a dia. E eu irei iniciar esse conteúdo aí falando um pouco sobre a nossa situação atual aqui em nossa região. Qual é a nossa situação atual em nossa região? Estamos, como vocês sabem, em período de inverno, que a gente chama aqui de inverno, né? Que a gente faz a plantação para que possamos aí lá para o mês de agosto, setembro, fazer essa colheita desses alimentos que plantamos. Infelizmente, estamos passando por um momento de seca, justamente o nosso tema que iremos estudar, a seca e quais são os impactos que essa seca aí irão gerar e já gerou aqui no nosso município na questão da economia. Fica essa pergunta para que vocês possam responder aí. Qual é a consequência da seca aqui em nossa região? Qual o impacto que ela causa aqui dentro da economia da nossa região? Então vocês já podem ir pensando isso com relação a essa pergunta para que vocês possam responder lá assim que eu solicitar. Então, nós estamos passando por esse período difícil, porque muitas roças aqui da nossa região já estão praticamente perdidas. Tudo isso por conta dessa seca aí que iremos estudar na aula de hoje, né? Então vamos começar o nosso conteúdo aí. Eu dei uma pequena introdução sobre a nossa situação atual, mas eu tenho um pequeno texto para que vocês possam fazer a leitura e acompanhar por esse vídeo aqui que eu estou explicando para vocês. Então, um dos maiores problemas que a região nordeste do Brasil teve que enfrentar desde as épocas mais remotas foi a seca, justamente o nosso conteúdo. O longo período de seca que assolaram a região nordestina brasileira provocaram a ruína de várias culturas agrícolas e criações de animais, bem como ceifaram a vida de milhares de pessoas. Alguns historiadores, como Marco Antônio Villa, ressaltam que os registros dos danos provocados pela escassez de água no Nordeste remontam às primeiras décadas da colonização, especificamente no ano de 1552. Já no Segundo Império, em 1877, registrou-se uma das maiores devastações provocadas pela seca no sertão nordestino. Com o advento da República e o início do modelo político dos oligarcas regionais, alguns projetos para diminuir o impacto da seca na população sertaneja foram aventados. Em 1909 foi criada a Inspetoria Federal de Obras contra as Secas, o IFOS, que tinha por missão a construção de barragens e açudes para armazenamento de água. Entretanto, as ações da IFOS não bastaram para reter o impacto de um dos maiores períodos de estiagem já visto no Nordeste. Isto é, aquele do ano de 1915, tanto na seca de 1877 quanto na seca de 1915, um dos estados mais afetados foi o estado do Ceará. Nas duas ocasiões, milhares de sertanejos migraram para os entornos dos centros urbanos, como a capital Fortaleza. Esse fato também ocorreu na seca de 1932. Então vimos aí que a seca ela é bastante devastadora, não só no sentido da questão econômica, mas também com relação à questão da sobrevivência humana, né? Que também é tudo englobado, são tudo um processo só. Economia,
sociedade e assim sucessivamente. A massa de retirantes do Ceará configurou-se como uma diáspora, dispersando-se por várias regiões do país. A região da Amazônia, por exemplo, em razão do desenvolvimento econômico em torno das seringueiras, acomodou uma leva de milhares de nordestinos. Entretanto, grande parte dessa massa converteu-se em legiões de flagelados, como eram denominados. Uma das soluções que o governo do Ceará encontrou para a situação dos flagelados foi a construção de campos de concentração, como aponta o jornalista Maury Koenig. O Ceará ele tinha 800 mil habitantes, dos quais 120 mil emigraram para a Amazônia e 68 mil dirigiram para outros estados. Outra grande seca assolou a região em 1915. Para evitar a invasão em Fortaleza, o governo estadual e federal criaram campos de concentração na periferia das grandes cidades para recolher os flagelados. O primeiro desses campos foi o de Alagadiço, próximo a Fortaleza, que inclusive foi o cenário em que se ambientou o romance O 15, publicado em 1930 pelo autor aí, né, e escritor Raquel de Queiroz. Esse campo ele chegou a comportar cerca de 8 mil pessoas, o que chamavam de curral do governo. A construção dos campos seguia uma orientação higienista e, em muitos casos, eugenista, como era típico em várias regiões da época. A própria capital do país, Rio de Janeiro, sofreu um processo de reformulação urbanística que produziu milhares de desabrigados ao retirar cortiços e casebres do centro da cidade. No campo de Alagadiço, relata-se que cerca de 150 pessoas morriam diariamente. Nas secas que vieram nos anos posteriores, mais campos foram construídos próximos à Fortaleza, mas também em outras cidades do Ceará. Somou-se a isso o problema do descaso das oligarquias políticas regionais do Nordeste em relação à situação da população atingida pela seca. Então temos aí o grande fenômeno que era conhecido como indústria da seca. Durante muitas décadas, a verba federal destinada à construção de poços e açudes públicos para o arrefecimento dos efeitos da seca foi empregada na construção de poços e açudes privados em latifúndios das famílias de oligarcas. Então vimos aí que grande parte, né, do recurso que vinha lá do governo federal eram desviadas para aqueles pequenos grupos de oligarcas, ou seja, pessoas com grandes poderes aquisitivos. E não demais, quem sofria com isso eram os pessoal que estavam sofrendo com a questão da seca, né? O pessoal mais pobre daquela região e também da nossa região aqui, né? Os efeitos da seca no Nordeste e negligência política produziram várias reações por parte da população. Então, temos aqui alguns exemplos, são o messianismo de Antônio Conselheiro, na Bahia, e a consequente Guerra de Canudos, dele derivada, bem como o cangaço e o aparecimento de figuras como o Lampião. Então, todas as situações aqui apareceram foi decorrentes das secas, né, de pessoas que lutavam aí por condições melhores de vida para esses sertanejos que viviam nessas condições precárias aqui no Nordeste. Então vimos aí, né, que a seca produz uma grande devastadora questão relacionada à questão da economia, tanto local aqui no nosso município, como também regional e aqui na região Nordeste. Então esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu irei publicar um vídeo após esse que servirá como complemento para que vocês possam ter um melhor entendimento com relação à seca e algumas consequências que ela gera dentro da nossa economia local, e posteriormente postarei a nossa atividade referente a esse conteúdo.